pessoal, vamos agora entrar mais profundamente no mundo do direito tributário. Até agora, nós estivemos tratando basicamente de conceitos que são vistos em direito financeiro, principalmente em ciência das finanças. Em direito tributário, eu queria lembrar para vocês que quando um juiz, por exemplo, se depara com uma lide tributária, vai julgar uma lide tributária, a primeira coisa que ele tem que ter certeza é se ele está nas mãos exatamente, realmente, com uma lide tributária. Se aquilo que o Estado está cobrando é realmente um tributo, certo? E claro, para que saber isso? Para saber qual é o regime jurídico aplicável. Por exemplo, lá no passado houve uma discussão sobre as custas judiciais serem ou não tributo. Aquilo seria um tributo? Seria um preço público? Teria natureza contratual? Essa discussão, obviamente, não era uma discussão acadêmica para saber, ninguém para a justiça para saber a custa judicial é tributo ou não, doutor juiz? Claro que não, né? Só vai para a justiça para litigar, né? Pretensões resistidas, buscar satisfazer seus direitos. Então, o que se discutia normalmente era se aquela cobrança se submetia às amarras típicas do direito tributário. Porque, por exemplo, no momento em que o Supremo Tribunal Federal disse que as custas judiciais eram tributos da espécie taxa, automaticamente ele disse que seriam aplicáveis todas as restrições tributárias. Portanto, por exemplo, não poderia um tribunal aumentar as custas por resolução. Porque se é tributo, aplica-se o princípio da legalidade. Se eu aumentar as custas mesmo por lei agora, a cobrança não pode ser feita amanhã. Porque se é tributo, tem que obedecer ao prazo da noventena, né? Pelo menos 90 dias para a cobrança ser feita, e também a anterioridade. Não basta passar os 90 dias, tem que também virar o ano. Certo? Então você tem um conjunto de restrições que são tipicamente tributárias. Então, dizer se algo é não tributo é fundamental para que você saiba o regime jurídico aplicável. Né? Aliás, eu sempre falo, sempre lembro que isso vale para todas as classificações jurídicas. Uma classificação, dividir um gênero em espécies, só tem relevância prática, obviamente, se as espécies estão submetidas a regimes jurídicos diferentes. Então você classifica porque se enquadrar na espécie A, aplica na espécie B, aplica-se outra regra. Então saber se é, por exemplo, uma taxa, que é a espécie tributária, ou um preço é fundamental para saber se é necessário do princípio da legalidade. Houve uma grande discussão sobre pedágio. Pedágio é taxa ou preço público. E a discussão era porque o Estado do Rio Grande do Sul tinha um pedágio público instituído por ele e aumentou o valor do pedágio por decreto. Então a discussão era, esse decreto é válido ou não? Se é preço, é válido. Se é taxa, é válido. E o Supremo, inclusive, fazendo uma certa mudança na jurisprudência, como nós vamos ver, disse, não é tributo, é preço público. Então está livre para aumentar por decreto e pode aumentar e cobrar de... Porque não se trata de tributo, não está sujeito às amarras tributárias. Certo? Nem também tem as vantagens decorrentes do regime jurídico de direito público, como, por exemplo, a compulsoriedade. Mas isso tudo será estudado no momento oportuno. Só quero que vocês percebam que, a primeira coisa, quando o Supremo foi julgar a questão referente às custas judiciais, a primeira coisa foi olhar para o conceito de tributo. Isso é ou não uma espécie tributária. Então nós vamos aqui no transcorrer do nosso curso, nós vamos abrindo o mundo tributário de maneira prática. Como, por exemplo, o magistrado tem que abrir, a primeira coisa que ele tem que saber para julgar aquele processo é se aquilo é tributo ou não. Quanto ao direito material, claro, é tributo ou não. Depois, se a resposta for sim, é tributo, até porque se for não vou nem tratar, né? Porque a resposta se for não, você vai estudar no outro ramo, direito civil, por exemplo, tá? Mas se a resposta é sim, isso é tributo, então o magistrado já sabe uma parcela do regime jurídico que ele vai aplicar. Não sabe todo o regime jurídico ainda porque ele precisa saber que tributo é aquele. Dividir esse gênero agora, tributo, em espécies. Porque as regras aplicáveis a impostos são diferentes das regras aplicáveis a taxas, a contribuições de melhoria, a empréstimos compulsórios, a contribuições especiais. Então, depois de saber se algo é tributo, o próximo passo é saber a natureza jurídica do tributo, tudo com o mesmo objetivo inicial. Desvendar
o regime jurídico a que está submetido àquela cobrança, saber o que pode e o que não pode ser feito a respeito de tal cobrança. Então, em primeiro lugar, vamos estudar o conceito de tributo, que está no artigo 14, no artigo 3º do CTN. Tem muita gente que diz, artigo 3º já sei, já memorizei, mas tem muitos detalhes jurisprudenciais por trás desse dispositivo, decorrentes das diversas discussões já acontecendo no judiciário para saber se isso é tributo ou não, pode ou não cobrar, certo? Tem repercussões gigantes. Saber se era ou não tributo, o STJ entendia que tinha repercussão sobre o prazo prescricional ser de 5 ou 30 anos. A gente vai ver que o STF mudou um bocado isso. Então tem muita repercussão em se saber se a cobrança que está sendo feita é tributo ou não. De qualquer forma, nas questões mais simples, nas simplórias, né, decorar, memorizar o artigo 3º do CTN é o suficiente. Mas eu quero que você responda não só as questões mais simples, quero também que responda as mais complicadas. Então, memorizar você vai ter que fazer, mas vai ter que conhecer cada uma das peculiaridades, dos detalhes que nós vamos abordar a partir de agora. Então, vamos lá. Artigo 3º do CTN diz que tributo é toda prestação. Em primeiro lugar, vamos grifar aqui duas expressões que trabalham em conjunto, que muitas pessoas até enxergam na existência das duas uma redundância. Dizer que o tributo é uma prestação pecuniária, muitos falam que é uma redundância, ao dizer que ela é em moeda, ou cujo valor nela, né, em moeda, se possa exprimir, certo? Obviamente, como eu falei, esse nela aqui é em moeda, pode ser expresso em moeda. Muito bem. Muitos dizem, olha, a prestação pecuniária é justamente aquela que é em dinheiro, em moeda. Mas na realidade o que a gente tem que ver aqui é que o que o legislador quis dizer, isso já foi cobrado em prova diversas vezes, é que está vedada como regra a cobrança do tributo in labore, em trabalho, ou in natura, em bens. Tem uma questão que sempre parece em prova, todo mundo acerta, mas é bem estranha, né? Quando se pergunta sobre tributo, se pergunta se enquadra no conceito de tributo o serviço militar obrigatório. É um tributo só no sentido amplo da palavra tributo, né? Prestado ao Estado. Mas, apesar de ser uma obrigação instituída na própria Constituição, detalhada na lei, atribuída aos homens, não tem natureza tributária porque a obrigação tributária é em moeda e não em trabalho. Então não existe tributo em trabalho. Certo? Da mesma forma, o tributo não é uma prestação para ser paga em bens. Eu gosto daquele exemplo, imaginar você importou 1000 garrafinhas de Johnnie Walker Blue, vindas da Escócia. Depois você descobriu que a alíquota do imposto de importação incidente sobre aquelas garrafinhas é de 20%. Então você teve a ideia brilhante de deixar 200 garrafas, 20% das 1000, na alfândega. O que é que os fiscais vão fazer com 200 garrafas de Johnnie Walker Blue? Devolvê-las, claro, porque o tributo tem que ser pago em moeda. Obviamente, você vai ter que calcular o valor bastante acentuado das 1000 garrafinhas e recolher 20% em reais, certo? Aliás, veja só um detalhe. Se você entregasse 200 garrafinhas, você ia ficar com 800. Então, na realidade, está pagando 200 para entrar 800, então 200 equivale a 25% de 800, teria até 25, né? Só um detalhezinho. Mas, na realidade, o tributo não é uma prestação em bens. Então, tem que ser pago em moeda. A doutrina que analisa, né, que se propõe a analisar por que o CTN colocou ou cujo valor nela se possa exprimir, todo mundo aponta que o objetivo desse trecho é autorizar que o tributo seja fixado em indexadores, ou seja, a expressão cujo valor nela se possa exprimir, autoriza a utilização de indexadores. Como, por exemplo, né? No Brasil já tivemos a OTN, ônus do Tesouro Nacional, BTN, bônus do Tesouro Nacional, ônus não, era obrigação do Tesouro Nacional, né? BTN, bônus do Tesouro Nacional, BTNF também tinha, bônus do Tesouro Nacional Fiscal. A mais famosa, Unidade Fiscal de Referência, a UFIR. A gente tem menos o uso disso hoje em dia, ainda há alguns estados que usam, mas tem menos porque a gente deixou, graças a Deus, aquela espiral inflacionária que existiu no início da década de 90. Certo? Então, aquela época, não fazia muito sentido dizer que o tributo era de R$100, ou cruzeiros da época, cruzeiros reais, já mudamos tanto de moeda. Não fazia sentido,
Porque no dia seguinte já tinha rolado 1,4% de inflação de um dia para o outro, já era de 101,40. Então, o que é que se fazia? Se dizia que o tributo era de 100 UFIRs, né? 100 unidades fiscais de referência. Vai pagar hoje? Então você verifica quanto é o UFIR de hoje e faz a conversão. Então a ideia era que a UFIR é algo que pode ser convertido em moeda com uma mera operação aritmética. Basta ver o valor da UFIR do dia. Então, na realidade, o tributo não deixava de ser uma prestação em moeda. Ela expressa outra coisa, mas pagava em moeda, porque nós nunca tivemos notinhas de UFIR, notinhas de unidade fiscal de referência. Observação importante. Já há bastante tempo, no início dos anos 2000, o CTN foi alterado, trazendo uma autorização, que hoje consta lá do artigo 156, inciso 11, para que o tributo seja quitado mediante dação em pagamento em bens imóveis. Vamos analisar bastante esse instituto mais à frente. Mas percebam, dação em pagamento ocorre, você aprende em direito privado, quando o credor aceita receber do devedor algo diferente do que foi convencionado. A gente tem que adaptar para direito tributário, né? Aqui não tem nada de convencionado, que a gente está falando de obrigação contratual. Tem o que é obrigado a pagar e é obrigado a pagar dinheiro. Então, quando o Estado credor aceitar receber do contribuinte algo diferente de dinheiro, nós teremos dação em pagamento. O CTN só autoriza dação em pagamento em bens imóveis, nunca em bens móveis. Então, há um caso em que o tributo pode ser quitado com a entrega de bens bem específicos, em situações bem específicas. O próprio ente tributante tem que editar uma lei para regulamentar isso. Ele tem liberdade para aceitar ou não aquele pagamento, porque você não vai desnaturar a dação em pagamento. Sem pagamento por natureza, o credor tem que aceitar. Então, lembrar que há um caso específico previsto no Código Tributário Nacional que o tributo é quitado administrativamente mediante a entrega de um bem que que tem que ser necessariamente um bem imóvel. E também há caso de adjudicação e ação da execução, mas é uma coisa que a gente vai comentar mais à frente. Mas de cara, lembrar que a lógica aqui é proibir que o tributo se transforme numa prestação in natura, em bens, ou em labor, em serviço. Por isso que o serviço militar obrigatório não é considerado tributo, obviamente, né? Você sabe que não é, mas é bom lembrar que falta exatamente o caráter pecuniário, porque no resto do conceito, pelo resto do conceito, ele obedeceria às outras características, tá? Bem, além disso, tem uma palavrinha aqui que eu pulei propositadamente, pulei para ligar o pecuniário à moeda, mas a gente agora tem que grifar também a palavrinha compulsória. O tributo é uma prestação pecuniária compulsória, no sentido de ser obrigatória. Não há manifestação de vontade como requisito para que surja uma obrigação tributária. Eu sempre costumo dizer que... Porque tem gente quando começa a ler ou assistir a essa aula, ou ler um livro a respeito da matéria, diz, espera aí, mas a expressão prestação, também uso lá em direito privado, estudando direito das obrigações, e toda obrigação é obrigatória, né? Então, se o cara assinou o contrato de aluguel, ele é obrigado compulsoriamente a pagar aquilo. Se não pagar, a justiça pode até entrar no patrimônio dele, penhorar bens para que ele pague o valor que está devendo. Ok, mas eu falo da compulsoriedade como característica do tributo no nascedouro da obrigação. Porque no contrato, em direito privado, a gente sabe que a principal fonte das obrigações de direito privado é o contrato. Então você só é obrigado a pagar aluguel se você antes manifestou sua vontade de morar naquele imóvel pagando R$2.000 por mês. Então, na origem, houve sua manifestação de vontade. Inclusive, é bom que a gente destaque que essa característica da prestação ser compulsória está ligada diretamente a ser instituída em lei. A obrigação tributária, como é dita pelos autores, é uma obrigação ex lege. Decorre da lei. Aí tem gente que diz também, mas por isso vai dizer, peraí, mas toda obrigação decorre da lei. Porque ninguém é obrigado a nada senão em virtude de lei. Toda obrigação decorre direta ou indiretamente da lei. Porque a obrigação de pagar aluguel decorre indiretamente da lei. Que lei? A lei que diz pacta sunt servanda, os pactos, os contratos têm que ser cumpridos. A lei obriga você que assinou o contrato a pagar o aluguel. Mas veja, a lei sozinha não lhe obriga a pagar aluguel. Tem que haver a sua manifestação de vontade assinando o contrato. Por isso que eu digo que a obrigação tributária
ela nasce num voo sem escalas. É lei, se aconteceu o fato tirador, você já está obrigado a pagar o tributo. A obrigação contratual tem uma escala na manifestação de vontade. É lei, dizendo o pacta sunt servanda, os passos têm que ser cumpridos. Sua manifestação de vontade ao assinar o contrato, e aí surge o dever de pagar. Então a obrigação civil, típica, principal fonte das obrigações ao contrato, é ex voluntate, decorre da vontade. Já a obrigação tributária decorre da lei. A obrigação contratual decorre indiretamente da lei, mediatamente da lei. Tem uma lei ou manifestação de vontade, porque ela decorre diretamente da manifestação de vontade. A obrigação tributária decorre diretamente da lei. Muito bem. Além disso, o tributo é uma prestação que, segundo o próprio Código Tributário Nacional, não constitui... Opa, fui riscar ao invés de grifar. Desculpem a vergonha que eu estou passando. É uma prestação que não constitua sanção de ato ilícito. Eu falei para vocês no bloco passado, quando estava analisando a atividade financeira do Estado, que esta é não apenas a principal, mas a única diferença entre um tributo e uma multa. A multa é o que o tributo, por definição, é proibido de ser. A sanção por ato ilícito. E nesse ponto, muita discussão já existiu na justiça. Especificamente pelo seguinte: há diversos casos em que alguém pratica um ato ilícito, muitas vezes até um ato criminoso, e como consequência desse ato obtém rendimentos. E aí o Estado vem cobrar o seu imposto de renda. E aí vem a discussão: pode cobrar imposto de renda sobre rendimentos oriundos de atividade ilícita, uma vez que o tributo não pode ser sanção por ato ilícito? Ora, o tributo nunca é a punição pelo ato ilícito. Tanto em direito penal quanto em direito tributário, a gente tem a utilização intensa da técnica da subsunção. Né? Você procura se um fato se enquadra exatamente na norma, se ele se enquadra, você aplica a consequência normativa. Em direito penal, você tem matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, lá no artigo 121 do Código. Quando alguém mata uma outra pessoa, você deve aplicar como consequência aquela pena. Em direito tributário, você tem uma técnica muito semelhante. Poderia até escrever da mesma forma. ICMS. Sair mercadoria do estabelecimento comercial. Consequência: pagar 18% do valor da operação a título de ICMS. Vejam que a técnica da tipificação de algo, de uma conduta, como geradora de certos efeitos, que chamam lá de tipo em direito penal, a gente chama aqui de fato gerador em direito tributário, certo? Então você tem a mesma técnica. Agora apliquem essa técnica para o caso em que eu citei que uma pessoa traficou entorpecentes, por exemplo, e obteve rendimentos. O direito penal vai captar a parte de traficar entorpecentes, aplicando-lhe a consequência normativa, uma pena de reclusão e multa. O direito tributário vai captar a parte que fala recebeu rendimentos. Percebam que o tributo não está funcionando como sanção pelo ato ilícito. Quem está funcionando como sanção pelo ato ilícito é a norma penal, certo? Estamos aqui tratando do que é chamado doutrinariamente do princípio do pecunia non olet. Aqui, sem querer, eu acabei saindo. Desculpe a vergonha que eu estou passando, enquanto eu vou voltar aqui para a tela para eu estar explicando para vocês e voltar o bom e velho PowerPoint. Mas vejam só, quando se fala em princípio do pecunia non olet, a ideia do dinheiro não cheira. Vou voltar aqui, já consegui botar no ar de novo. Vamos lá. Tem que reativar a canetinha, porque começou tudo. Aí vocês vão ver dizer que o problema está entre a cadeira e a lousa. Mas vamos lá. Dinheiro não cheira. Pecunia non olet. Certamente muitos de vocês já ouviram essa expressão famosa, né? Quando o imperador Vespasiano, lá na Roma antiga, teria resolvido, para arrecadar mais, cobrar um tributo semelhante às nossas taxas pela utilização das latrinas, dos banheiros públicos.
Aí, Tito, filho de Vespasiano, teria dito ao pai: mas pai, então o senhor quer tributar a merda? E o pai teria dado uma moeda para o filho cheirar e dito: pecúnia non olet, dinheiro não cheira. Então não importa o quão mal cheiroso seja o fato gerador lá na latrina, porque na realidade o dinheiro que vem dali não mantém esse cheiro. Dinheiro, como dizer hoje em dia, dinheiro é dinheiro. Então, nesse sentido, o Supremo poderia dizer hoje em dia que não importa o quão mal cheiroso seja o tráfico ilícito de entorpecentes. O dinheiro que vem dessa atividade, ele é dinheiro, certo? E vai ser objeto de tributação. E aqui eu quero fazer uma análise do seguinte: o direito penal e o direito tributário utilizam do princípio da tipicidade. Em direito penal, você define como homicídio, lá no artigo 121 do Código Penal, matar alguém e aplica como consequência a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Em direito tributário, você define como fato gerador do ICMS a saída da mercadoria do estabelecimento comercial e aplica como consequência pagar ICMS no percentual de 18%, é o mais comum no Brasil. Quando você trafica entorpecentes e obtém rendimentos, deve ser aplicado o direito penal para o traficar entorpecentes e o direito tributário para receber rendimentos. O que não pode existir é um imposto sobre o tráfico de entorpecentes. Mas o imposto sobre a renda deve ser cobrado. Não importa se a renda vem de atividade lícita ou de atividade ilícita. Quando chegou ao Supremo Tribunal Federal o primeiro caso em que se discutiu essa matéria, se tratava de uma farmácia em que os sócios na farmácia venderam, além das drogas que costumeiramente se vendem em farmácia, algumas drogas ilícitas. Quando a Polícia Civil descobriu o caso, responsabilizou-os pelo tráfico de entorpecentes, mas a Receita Federal, sabendo dessa história, foi lá fazer uma auditoria para verificar se eles estavam pagando imposto de renda sobre os rendimentos recebidos com a venda de entorpecentes também, ou se estavam declarando e pagando apenas sobre o que recebiam vendendo os medicamentos lícitos. E descobriu que eles só declaravam a venda de medicamentos lícitos. Então a Receita fez uma autuação cobrando imposto de renda e uma representação fiscal para fins penais cobrando, ou desculpem, para responsabilizá-los pelo crime contra a ordem tributária previsto na Lei 8.137 de 90, que é popularmente chamado de sonegação. Quando a matéria chegou ao Supremo, eles tentaram se livrar ao menos da sonegação, alegando que se o Estado tributasse rendimento de uma atividade vil, abjeta, equiparada a crime hediondo como tráfico ilícito de entorpecentes, o Estado estaria ganhando dinheiro com o tráfico. E isso seria imoral. E o Supremo entendeu que seria imoral mesmo você tributar quem exerce atividade ilícita e dar uma imunidade tributária para quem pratica crimes. Você que estuda para concurso público, com a esperança de, naquele concurso dos seus sonhos, ter uma remuneração de 27, 28 mil reais, quando toma posse recebe um contra-cheque com 20, vão lhe avisar que não veio tudo porque o Estado, cobrando tributo, o leão deu uma patada, comeu um pedaço grande. Você não vai gostar de saber que aquele seu colega de sala que virou traficante, que ganha 100 mil por mês, não paga nada. Seria imoral. Então o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a lógica é que você não pode, na definição do fato gerador, quando você cria os elementos do tipo tributário, colocar um ato ilícito ali no meio. Não pode haver imposto sobre tráfico de entorpecentes, mas pode haver imposto, e há imposto sobre a renda, inclusive sobre a renda oriunda do tráfico ilícito de entorpecentes. Certo? É essa a lógica. Então, rendimento oriundo de atividade ilícita é tributável. Servidor público corrupto tem que colocar na declaração de imposto de renda os rendimentos oriundos da corrupção passiva. Não precisa dizer lá rendimento da corrupção passiva, mas tem que colocar rendimento recebido de pessoa física e pagar o tributo. Senão estará cometendo um segundo crime, que é o crime de sonegação fiscal. Crime contra a ordem tributária, previsto lá no artigo 1º, se não me engano, da Lei 8.137 de 1990. Então, tributo não pode ser sanção por ato ilícito, mas sim os rendimentos oriundos de atividade ilícita podem ser tributados. Muito importante lembrar que CESP e Fundação Carlos Chagas já enxergaram lá no princípio do não confisco, vamos estudar mais à frente, artigo 150, inciso 4 da Constituição, que proíbe que tributo tenha efeito confiscatório. Então enxergaram já na Constituição uma proibição a que o tributo seja sanção por ato ilícito. Porque o que é que acontece? Qual é o raciocínio, se você tiver a explicar isso? O que acontece é que a Constituição Federal
ela só permite confisco como sanção, como punição. Por exemplo, a Constituição prevê que quem, numa propriedade rural, possui culturas psicotrópicas ilegais, ou quem tem trabalho escravo, vai perder a propriedade. Uma expropriação sem indenização, verdadeiro confisco mesmo. Então o confisco existe como punição. É também a Constituição que, quando fala que a lei regulará a individualização da pena, adotando, entre outras seguintes, fala das penas que podem existir, dá alguns exemplos, cita a perda de bens. Você pode também perder bens, ser confiscado. Então raciocina comigo. Se confisco pelo nosso ordenamento jurídico é pena e tributo não pode ser confiscatório, então tributo não pode ser sanção por ato ilícito. Então, o CESP e a Fundação Carlos Chagas enxergam corretamente, já no princípio do não confisco, a vedação a que o tributo seja sanção por ato ilícito. Okay? É uma maneira interessante de se raciocinar. E por fim, para que a gente conclua a análise do conceito de tributo, o artigo 3º do CTN diz que ele é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa palavra vinculada aqui está naquele sentido do direito administrativo. A gente aprende que os atos administrativos podem ser, quanto ao regramento, vinculados ou discricionários. Ato vinculado é ato... Lembra aquele programa de humor que tinha um cara que falava cara crachá? Que ele estava na frente de um ambiente, por exemplo, uma festa acontecendo lá dentro, e ele tinha a função somente de olhar se o sujeito tinha um crachá que lhe permitia entrar na festa e se a cara que ele tinha lá apresentava o rosto dele é o rosto que tinha no crachá. Conferir só isso. Às vezes chegava alguém e dizia, mas eu sou filho do dono da festa. Para mim não tem conversa, eu vou conferir cara crachá, só isso. É o cara que age de maneira absolutamente vinculada. Se você não tem um crachá, ou sua cara não bate com o crachá, você não entra. Não há margem para discutir. Não há análise de conveniência e oportunidade. Não adianta você dizer que é o dono da festa. Ele está proibido de raciocinar. É como deve fazer um agente de trânsito que está abaixo do sinal vermelho e vê o cara passar o sinal vermelho. Lapada, como se diz no Nordeste. Tem que aplicar a multa. O poder, como se diz em direito administrativo, nesse caso é um poder-dever, não é um poder porque eu posso. Você tem atribuição legal e tem que fazer a autuação. A discricionária é quando a autoridade tem margem para atuar. Eu sempre comparo licenças, né? Se você, servidor público, pede uma licença capacitação na esfera federal, capacitação, depois de 5 anos de efetivo exercício, servidor estável, pede para fazer um curso para o melhor desempenho de suas atividades atuais ou futuras. A administração tem margem para analisar. Não pense em futuramente lhe colocar para fazer isso. Tem margem para analisar conveniência e oportunidade. Mas se a servidora pública grávida vai ter o filho amanhã, pede licença maternidade, você não pode dizer, não é conveniente nem oportuno que você tenha esse filho agora, então deixe para depois. Certo? Então a cobrança de tributo é de que tipo? É ato vinculado. Não tem margem, não tem análise. Acontece o fato gerador, tem que ser cobrado tributo. Isso se espraia por todo o ordenamento jurídico tributário. Se vocês olharem, por exemplo, para o artigo 142 do CTN, ele define lançamento. É com o lançamento que se cobra o tributo. E lá na definição de lançamento, se diz como é que o lançamento é feito, que é um procedimento assim ou assado, mas no parágrafo único se diz a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Esse sob pena de responsabilidade funcional significa para o agente público competente para lançar, dizer assim, se aconteceu o fato gerador, o tributo é devido, lance. Agora, deixe de lançar para você ver o que acontece. Será funcionalmente responsabilizado. Então a ideia é, cobrança de tributo é sempre vinculada. Não há nenhuma exceção a isso. Isso é bem óbvio agora, mas a gente tem que tomar cuidado com algo que a gente vai começar a ver a partir do próximo bloco. É que a palavra vinculado, vinculada, vinculação, essas cognatas aí, elas aparecem em direito tributário com 3 sentidos diferentes. Aqui é o primeiro. Todo e qualquer tributo, se é tributo, a cobrança é vinculada. Certo? Não há margem para autoridade. Mas nós vamos ver que existem tributos vinculados e tributos não vinculados. Vamos ver logo depois. Vinculados e não vinculados. Vejam que o sentido é outro. Afinal de contas, se fosse o mesmo sentido, a gente fala em vinculados e discricionários.
Não é vinculado discricionário, é outra classificação com outros significados, certo? O que a gente quer saber aqui é, tem margem para a autoridade decidir entre cobrar ou não tributo? Não, não há margem. Aliás, isso é a outra face da mesma moeda. Olhando pelo lado do contribuinte, do sujeito passivo, a prestação é compulsória. Não há possibilidade de ele manifestar sua vontade de pagar ou não pagar o tributo. Agora, olhando pelo lado da autoridade administrativa, a cobrança é compulsória. E aí não se usou a palavra compulsória, mas se colocou que a cobrança é vinculada, que é a palavra mais adequada para falar da atividade administrativa. Sob o lado de quem tem que pagar, é compulsório, é obrigado a pagar, independentemente da sua vontade. Sob o lado da autoridade administrativa, a cobrança é atividade vinculada, não importando o que pensa a autoridade fiscal a respeito daquela matéria. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.